Olá, somos alunos do curso de Educação Física pela UFMG. Nosso grupo é composto pelo Evaldo, Henrique, Larissa, Maria Eduarda e o Túlio. Para a disciplina de levantamento de peso olímpico, LPO, planejamos um período de 6 semanas de treinamento nos exercícios Hang Power Clean e o Hang Clean High Pull, com o objetivo de aumentar a potência de membros inferiores e comparar as diferenças de deslocamento vertical, técnica e peso levantado. Utilizamos o trabalho de Theo e colaboradores de 2016 para embasar a carga de treinamento e metodologia. Os indivíduos realizaram uma sessão de pré-testes que contou com alongamentos dinâmicos para o quadríceps que totalizaram 2 séries, 10 repetições cada perna, intervalo de 30 segundos entre uma série e outra. Alongamento dinâmico para os posteriores de coxa, que totalizaram 2 séries, 8 repetições com cada perna, intervalo de 30 segundos entre séries. Em seguida, 8 saltos submáximos com 15 segundos de pausa entre os saltos e 1 minuto de intervalo para realizar os saltos máximos. Após o aquecimento, foram realizados 3 saltos máximos com contramovimento em cima de uma plataforma de força para avaliar a altura do salto. 3 saltos com contramovimento máximos com a resistência de uma barra de 15 kg. Em seguida, foi realizado o teste de um RM para o exercício Hang Pull Power Clean e para o exercício Hang Clean High Pull. Os valores de 1 RM atingidos foram de 60 kg e 75 kg respectivamente. Os voluntários realizaram então 11 sessões de treinamento. A carga de treinamento utilizada foi volume, 4 séries de 4 repetições. Intensidade, 70% dos valores de 1 RM. Duração da repetição, menor tempo possível. Pausa de 15 segundos entre repetições e 3 minutos entre séries. A frequência mantida foi de 2 vezes por semana ao longo de 6 semanas. Estudos anteriores, como o de Theo, demonstraram que essa carga de treinamento foi capaz de melhorar a potência de membros inferiores nestes exercícios de LPO. Após as primeiras 3 semanas, foi realizado um reteste dos valores de 1 RM para o ajuste da intensidade. Os pós-testes foram realizados 2 dias após o final das sessões de treinamento. Pessoal, agora com o trabalho todo contextualizado, vamos passar a análise técnica de alguns movimentos, de forma subjetiva. Foram avaliados os 2 exercícios nas sessões 1, 6, 7, logo após o RM, e a 11ª sessão, que foi a última, beleza? Vamos começar analisando essa sessão então. O Túlio ali começa com o corpo estendido, levando a barra mais perto do joelho. Nesse caso, o Túlio ele puxa essa barra um pouco com o braço antes de fazer a tríplice extensão, para aproximar essa barra do quadril. A ideia é que quanto mais perto da junção entre o tronco e a coxa, mais potência ele consegue gerar. Então a ideia ali é puxar essa barra usando o braço para que encoste realmente na divisão do tronco e da coxa, e ele consiga transferir mais força para a barra subir mais. Isso é uma variação da técnica que é viável de ser feita. Então vamos lá, ele começa com o ombro um pouco mais à frente da barra, depois faz a tríplice extensão, feita corretamente. Tornozelo subindo, dá pra ver também o joelho que vai estender e o quadril estender. O trapézio ele tá indo lá pra cima, ele puxa a barra mais alto que consegue e realiza o movimento. Até então, o único porém que aconteceu na técnica foi o ombro ficar à frente da barra. Vamos ver na última repetição agora. O ombro ficou menos à frente da barra. Ele leva essa barra lá no quadril, faz a tríplice extensão de joelho, tornozelo e quadril de forma vertical e depois ele puxa essa barra mais alto que ele consegue. Como o Túlio ele já tinha uma experiência, a técnica estava bem próxima do padrão excelente. Então, a gente não espera que exista uma diferença entre o desempenho na primeira e na última sessão do treinamento. Aqui ele leva essa barra perto do joelho, o ombro nessa repetição parece que ficou mais alinhado com a barra, leva a barra para perto do quadril, fazendo a tripla extensão padrão, tornozelo, joelho e quadril ok, puxou o mais alto possível, com o joelho estendido, tudo certo. Essa técnica ficou boa. Vamos ver na última repetição. Ele leva a barra até o joelho, quadril, tripla extensão, ok, puxa a barra lá para cima. Ok. Pensando na sincronia, agora, talvez dê pra ver aqui, que ela é importante que aconteça uma sequência lógica do movimento, que é estender o tornozelo, joelho, quadril, puxar o ombro e depois puxar a barra. Essa é a sequência lógica do acontecimento do movimento. Então, vendo aqui novamente, ó, estender o tornozelo, joelho, quadril, o ombro não dá pra ver muito, mas parece que ele sobe também, depois o braço. Ou seja, o movimento tá coordenado, tá dentro do padrão. Então, ele leva essa barra pra perto do joelho, aqui já dá pra ver que ele sai um pouco pra trás da barra, mas aí depois já volta a ficar alinhado. Acontece então a tripla extensão, tornozelo, joelho, quadril, trapézio puxa e puxa o braço lá pra cima. Nessa que ele manteve o padrão. Vamos na última, a barra vai pra perto do joelho, fica um pouco à frente, leva a barra até o quadril, faz a tríplice extensão, trapézio lá em cima e puxa com o braço. Beleza, essa aqui também ficou dentro do padrão. Agora vamos partir pra última sessão. O Túlio leva a barra lá no joelho, o ombro um pouco à frente, leva a barra até o quadril, faz a tríplice extensão, joga a barra lá pra cima
movimento realmente teve um bom padrão. Na última, vamos analisar também. Fez certinho a tríplice extensão, fazendo extensão do tornozelo, extensão de joelho, extensão de quadril. Também manteve o padrão na última repetição. Dando continuidade com a fala da Duda, vou analisar o movimento do Henrique, que realizou o Hank Power Clean. Ele começa levando a barra para o joelho, mas podemos observar que o ombro dele passa um pouco à frente da linha da barra. Ele não estende completamente o joelho nem o quadril e o braço já estava começando a puxar a barra. A barra fica razoavelmente distante do corpo do Henrique, o que dificulta com que ele coloque a barra no ombro. Vamos passar agora para a última série. Essa vez ele estendeu mais o quadril e o joelho, porém novamente ele puxa antecipadamente o braço e a barra novamente fica distante do ombro. A barra começa no joelho e ele puxa a barra mais perto do corpo do que comparado a antes. Ele gira rápido o cotovelo, porém ainda não tem um contato direto com o ombro. Na quarta repetição, ele quase não usa o quadril e não estende completamente, e já realiza o agachamento debaixo da barra. O ponto positivo é que dessa vez a barra fica um pouco mais próxima dele. Passando agora para a sétima sessão, que foi a sessão que o 1RM foi utilizado, ele estende mais e gira o cotovelo, e ele quase posiciona a barra em cima do ombro. Mas podemos observar que nesse movimento a barra ela vai um pouco para a diagonal, o que dificulta o Henrique de colocar essa barra em cima do ombro. Partindo agora para a quarta repetição, o Henrique ele estende, mas ainda assim a barra fica um pouco longe dele, e na hora de receber a barra ela está muito baixa, e ele acaba puxando o corpo com o braço. E mesmo assim, nessa hora a barra não consegue encostar totalmente no ombro. E agora, partindo para a última sessão, novamente ele não estende completamente, e a barra ainda assim fica um pouco à frente da linha do corpo, mas ele consegue aproximar um pouco mais dessa barra do ombro. E partindo agora para a última repetição, nós podemos reparar que ele ganhou um pouco mais de força. Então ele consegue fazer com que essa barra acelere um pouco mais para cima e ele não precisa agachar tanto embaixo da barra. Mas mesmo assim podemos ver que essa barra ainda assim não encosta muito no ombro. Bom, pessoal, falando um pouco agora sobre os resultados obtidos com esse experimento, para o salto com contramovimento, utilizamos a maior altura de salto dentre 3 tentativas, tanto na pré-intervenção como na pós-intervenção. Foi possível observar que ambos indivíduos, para o salto com contramovimento sem utilização de uma carga externa, tiveram uma piora na altura do salto, comparando pré e pós-intervenção. Já para o salto com contramovimento, utilizando a resistência externa de uma barra, ambos indivíduos tiveram melhora na altura do salto. Bom, falando agora sobre os resultados de 1RM obtidos em ambos exercícios, o Hank Power Clean para o Henrique e o Hank Clean High Pull para o Túlio, pensando na variável peso, ambos indivíduos melhoraram de pré para pós-intervenção. O Henrique foi de 50 kg para 67,5 e o Túlio foi de 75 kg para 80 kg. Utilizando um software para análise cinemática, conseguimos os valores de velocidade de deslocamento da barra durante a execução e utilizamos o valor de pico da velocidade durante a fase concêntrica. Com isso, foi possível observar que da pré para pós-intervenção, ambos indivíduos tiveram uma redução na velocidade de execução. Uma possível limitação do nosso estudo é que nós não utilizamos uma plataforma de força para coletar dados de força. Logo, não é possível apresentar dados de potência de forma fidedigna. Entretanto, podemos elaborar algumas hipóteses baseadas nos resultados encontrados. Observando uma representação esquemática da curva força-velocidade e considerando que os indivíduos realizaram o protocolo de treinamento com uma intensidade de 70% de uma repetição máxima, e por esse valor representar uma carga externa elevada, é possível hipotetizar que esses indivíduos tenham melhorado na potência e deslocariam a curva força-velocidade para a direita, principalmente na região da força. Além disso, um outro resultado que pode corroborar com essa hipótese é que os indivíduos melhoraram no salto com contramovimento quando utilizaram uma resistência externa de uma barra. Logo, em condições que a resistência externa é mais alta, assim como observado no salto com a barra, os indivíduos apresentariam maiores valores de força, consequentemente de potência, o que não seria observado em condições que a resistência seria menor, uma vez que o foco da tarefa seria mais voltada para a velocidade, o que pode ter sido observado no resultado do salto com contramovimento sem resistência externa. É importante reforçar que nós não identificamos valores de potência, logo, não é possível afirmar com precisão de que esse fenômeno realmente aconteceu.
Essa é apenas uma hipótese que o grupo trouxe para buscar justificar os possíveis resultados encontrados. Bom, Henricão, chegamos ao fim dessa experiência aí com LPO. No geral, aí, qual que foi sua percepção? De poder participar, de aprender um pouco mais? Eu aprendi bastante, consegui incrementar minha rotina, exercícios derivados do tipo de levantamento de peso olímpico. Será que deu algum tipo de resultado positivo? Os testes que a gente mediu lá, né, tiveram melhora, alguns melhoraram mais do que outros, mas na percepção que eu tive também ao realizar as sessões é de que eu estava sentindo mais facilidade para fazer o movimento com aquele mesmo peso. A gente baseou a carga de treinamento no estudo do Theo e colaboradores, né, 2016, e nós utilizamos também daquele sistema de cluster, tem aquela pausa intra-repetições. Eu acredito que esse tipo de sistema me ajudou bastante, consegui manter a intensidade daquele exercício. Para mim, como eu já tinha mais experiência com o movimento, para mim ficava ruim pausar entre uma repetição e outra, como se eu perdesse mesmo a informação do que eu tinha acertado, o que eu tinha errado de uma repetição para outra. Mas parece que para você esse tempo aí foi importante, né, para assimilar a técnica e tal. E aí é legal a gente até ver que o seu aumento no movimento técnico foi bem maior do que o meu, né, percentualmente. Talvez isso tenha sido por uma melhora na técnica que a gente não conseguiu ver através da análise, né, de vídeo. Mesmo que eu tinha menos experiência, né, com o treinamento derivado de exercícios do tipo de LPO, quando a gente pega em números, eu tive um aumento mais expressivo no teste de uma repetição máxima, 35% a mais. E a gente consegue justificar isso por vários caminhos. Um deles está relacionado à eficiência do movimento. Talvez da minha aprendizagem, o mesmo movimento, realizando 11 sessões ao total, ele foi ficando mais eficiente. Isso corroborou diretamente com o aumento da intensidade no pós-teste. Mas sim, como já era eficiente, o que você atribui essa melhora? Eu tô lembrando aqui daquele estudo que foi apresentado para a gente em sala de aula de Corme, McQuiggan e Newton, de 2011. Aí na primeira parte, e aí fala um pouco dos mecanismos, né, associados a isso. Então, lendo lá, a gente vê que tem muitos mecanismos neurais, tem mecanismos do tendão. Seria até difícil especificar qual, né, aconteceu. Mas que pensando no treinamento de força, assim, e em mudanças de curto prazo, né, porque a gente fez só ali 6 semanas, então foi algo mais curto, eu imagino que a parte neural tenha tido um papel importante nessa questão da melhora da força, né? De sincronização das unidades motoras, da coordenação dos músculos. Lembrando, nós fizemos um experimento. Algumas variáveis, algumas coisas dentro da metodologia, a gente, por ser característica de um experimento, não de um estudo maior, a gente não consegue controlar. Então, pra gente não extrapolar esses dados, né? Assim, tá, pode falar? Errei, você também errou. Certo? Errei no quê, tio? Calma, você não deixou eu trocar uma ideia? Então, Túlio, baseado nesse experimento que nós fizemos, a gente consegue concluir algumas coisas, né? E em uma frase, o treinamento utilizando o levantamento de pesos no estilo olímpico em 6 semanas foi suficiente para gerar melhoras na potência de indivíduos não experientes e com um certo grau de experiência na modalidade. Cabem as considerações que você fez, né, sobre o experimento. A gente considerou um indivíduo treinado, um indivíduo não treinado, o estilo, também são exercícios diferentes, então não tem como fazer essa completa comparação entre exercícios. Isso. E acho que fica também como mensagem para todo mundo que está assistindo de pesquisar mais sobre o treinamento de potência utilizando o levantamento de pesos para ver realmente estudos mais completos que fizeram outros tipos de teste com outros indivíduos para entender mesmo como que esse método de treinamento se aplica, quais os resultados que podem ser esperados, como isso tem sido utilizado no âmbito esportivo. Bom, galera, então gostaria de agradecer vocês por acompanharem esse vídeo aí que representou um pouco da nossa vivência com LPO durante essas 6 semanas e seguimos aí em frente nessa jornada do movimento. Valeu! Falou, galera!